Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês acharam que ia subir aqui o técnico do Corinthians e sobe eu, né? Paciência, gente, é a vida. Mas sabe que isso foi legal pra mim, né? Porque vamos combinar que meu nome ele não é um nome muito moderno, né? Dorival. Apesar de ser compatível já com a minha idade, quando eu era mais novo, eu sofria um pouco mais. Mas agora eu já estou acostumado. Depois que chegou o técnico, eu sempre consigo fazer essa piadinha no começo das palestras, dar aquele quebra-gelo bem legal. Mas não sou o técnico do Corinthians, sou Dorival Júnior, eu trabalho na empresa Imagem, distribuidora exclusiva da solução da Esri, do ArcGIS, para quem conhece. Sou diretor de estratégia comercial. Hoje eu vou falar para vocês sobre dados, analytics, IA, que é a temática do evento, mas eu vou trazer uma perspectiva diferente, que eu vou trazer a perspectiva do dado geográfico. Eu vou trazer a perspectiva da análise espacial. Afinal de contas, todos estamos em algum lugar, no tempo e no espaço, assim como os nossos dados, e esse é o grande diferencial da gente fazer as análises. Espero que todo mundo esteja aproveitando muito bem o evento. Eu tenho o privilégio de participar desde a primeira edição, que não faz tanto tempo assim, né? Foi ano retrasado, e ver como que o evento cresceu. Acho que a primeira edição a gente tinha, sei lá, umas 200 pessoas, não sei quantas, mas era bem menos, e hoje passando de 5.000, é um sinal que a gente gosta disso, né? Dessa troca, desse contato pessoal, dessa energia toda. Então, aproveitem bem o dia aí e vamos... Agora tem que ver para onde é que eu aponto aqui, né? Não está funcionando. Cadê o pessoal? Aí, foi. Vamos testar para trás agora. Deixa eu ver. Para trás. Para frente. Agora foi. Então eu vou dividir minha apresentação, assim, para setar as expectativas. É bastante difícil conseguir a atenção de todo mundo por 30 minutos, né? Até eu, quando eu estou lá assistindo alguma palestra, assim, a gente acaba não conseguindo ter atenção. Então, para setar a expectativa, eu vou trazer 3 exemplos reais, 3 casos práticos aqui no caso eu vou trazer de governo 3 prefeituras, Prefeitura de Niterói, Prefeitura de Suzano e a região do litoral norte do Vale do Paraíba. Então eu vou trazer 3 cases, então eu vou ter 2 partes. Eu vou fazer uma parte mais introdutória sobre a questão geográfica no contexto dos dados e vou depois mostrar na prática como é que a gente trabalha com os cases, tá? Então, a gente vem falando muito aqui no evento, todas as palestras que a gente assiste, meio que todo mundo tem uma mesma linha de raciocínio, que existe dado e informação de tudo que é lado. Então hoje a gente recebe informação aqui não tem como apontar a luzinha, mas eu chego perto. Então eu tentei colocar aqui alguns inputs de dados que são mais também de dado geográfico, né? Como imagem de satélite, sensores de câmera, essas coisas. Mas a gente tem muita informação chegando de todos os lados. E quando você vai para um contexto, deixa eu ver se é melhor eu ficar para cá ou para cá. Quando você vai para um contexto, seja ele empresarial ou governamental, prefeitura, secretaria, etc. Voltou. Você tem diferentes departamentos. Aí eu não sei se acontece com vocês, gente, mas acontece comigo. Tá? Apesar da gente ser uma empresa de tecnologia, de dados e de análise, é o famoso casa de ferreiro espeto de pau, né? Mas olha só, a gente já tem muita informação para trabalhar, certo? E aí, o que acontece nas empresas? A informação, ela está duplicada, né? Você vai num departamento, a pessoa tem a informação. Aí você vai no outro departamento, a pessoa tem a mesma informação. Mas elas não estão consumindo essa informação de uma base única, né? A informação está duplicada. E se você faz a mesma pergunta para as 2 áreas, mesmo usando a mesma informação, não vem resposta diferente? É muito bizarro, né? Mas então, acontece, na nossa empresa acontece também. Lá na Imagem, eu sou diretor de estratégia
E aí eu tenho que fazer coisas estratégicas, né? Tipo, vamos vender lá, vamos vender aqui e tal. Aí eu preciso saber da informação. Onde é que a gente vende mais? Onde é que a gente vende menos? Cara, para cada pessoa que eu pergunto, vem diferente. E quando a pessoa também pede para usar o Excel, é incrível, né? Mas o ponto é, a gente tem muita informação de muitos lugares. E uma coisa que todo mundo fala aqui também, que é verdade. Não adianta você ter a melhor tecnologia, não adianta você colocar IA, não adianta você investir nisso se você não tratar o dado primeiro. Se você não organizar o dado, não fizer a modelagem dos dados, você pode colocar a melhor solução que ela não vai te dar a resposta que você espera. Então, o dado, ele é fundamental. Não, a gente está em março ainda, né? Então, no começo de março, eu fui para um evento lá nos Estados Unidos, que a gente é distribuidor da Esri, e aí a gente vai para lá 2 vezes por ano para ver o que tem de novo, né? E aí eu ouvi um negócio sobre inteligência artificial, que eu vou compartilhar com vocês. Para mim fez muito sentido, né? Não sei se pode fazer para vocês, mas teve um cara lá que falou assim, você sabe o que é a IA? A IA nada mais é do que um prompt. Né? Para quem é um pouco mais antigo, o prompt do DOS, que ficava, né, aquele promptzinho lá, o cara falou assim, a IA ela é isso. E aí o que você tem que fazer? Você tem que interagir com ela. Então, se você não souber o que perguntar, se você não tiver os dados estruturados e se você não tiver uma plataforma ou um lugar que ele vai buscar a funcionalidade, ele não vai te dar a resposta. Porque muita coisa que a gente acaba ficando preocupado, até como pessoa, né, como CPF, tipo, pô, será que eu vou perder meu emprego? Né? A IA vai me substituir? Do ponto de vista corporativo, pô, será que a IA vai deixar a minha ferramenta obsoleta? Né? Porque o cara pergunta, a IA responde, por que alguém vai comprar a minha tecnologia ainda? Então, por que isso fez sentido para mim? Porque assim, eu estou interagindo lá com, sei lá, com o ChatGPT, com qualquer um, e vou lá e digito, traga para mim onde estão as escolas aqui de Florianópolis. Ele só vai conseguir dar essa resposta se ele buscar uma base de dados, que tem as escolas, e se ele usar uma ferramenta aí no caso, como eu pedi, né, para botar no mapa, uma ferramenta geoespacial que consiga dar a resposta. Então, quando você vai para o âmbito do tipo a geocodificação, né, que é só espacializar o ponto no mapa, aí beleza, né? Você pode usar qualquer tecnologia. Hoje, graças a Deus, a gente teve a democratização do GIS, quando lançou lá o Google, como é que chamava? Não era Google Maps, era antes, Google Earth. Então todo mundo começou a trabalhar mais o mapa, agora tem o Waze, né? Quando eu comecei a trabalhar há 30 anos atrás, era complicado, né? Aquela pergunta, o que você faz, né? Eu trabalho com mapa, né? Porque não dava para avançar um pouco mais. Então assim, a nossa proposta de trabalhar, e aí eu vou mostrar os exemplos para vocês, de trabalhar com análise, com dado geográfico que de fato agregue algum valor, que não seja só plotar dado no mapa, não existe outra tecnologia no mundo que se equipara com o ArcGIS. O ArcGIS ele tem 70% do market share global. Então, eu só queria fazer essa correlação da IA com vocês, que daí vocês aplicam na realidade também de vocês, né? A IA é só um prompt que eu vou consultar. Se não tiver dado, não tiver esse dado modelado, não souber o que perguntar e não tiver uma tecnologia que dê as respostas, não serve de nada. Né? Desde que a gente trabalha com análise, a gente tem a mesma sistematização. Essa aqui é outra informação que eu trouxe aqui que eu achei interessante. Eu sou da época do disquete. Né? Tem gente aqui que eu estou vendo que também é da época do disquete. Né? E o disquete, lembra? Tinha o quadradão e o pequenininho, né? O quadradão, sei lá, tinha um mega e o pequenininho um pouco mais. E aí depois do mega veio, tipo, o 650 mega, né? O CD, né? Quando eu comecei a trabalhar na imagem, em 97, tinha que instalar, sei lá, instalar o Windows. Aí vinha o cara da TI, sabe aquelas caixas de disquete, cara? E ficava apertando um botãozinho e trocava o disquete, né? Hoje em dia, olha, eu não sei nem dizer para vocês o que é um zettabyte.
Tem o petabyte. Eu parei no tera, né? O giga, o tera, para mim é suficiente. Mas o resumo disso aqui, na verdade eu tenho que falar do Dark Data, tá? É que eu acabo falando demais. No script estava para falar do Dark Data. Então, a gente gera tanta informação e grande parte delas é o Dark Data. Aí eu fui descobrir que eu, como pessoa física, eu também tenho um monte de Dark Data, que é o quê? A gente vem aqui, todo mundo tem um plano lá, seja do OneDrive, do Google Drive, né, da Amazon, e aí você vai lá e vai salvando, né? Você tira foto, salva. Outro dia eu estava olhando o meu lá, para fazer a palestra, eu fui ver, né? Eu tenho 120 gigas no OneDrive de um plano de 1 tera. Eu falei, tô bem, né? Eu posso colocar mais dado lá. Mas eu não uso esse 120 GB que tem lá, eu não sei o que tem lá. Porque quando eu preciso fazer alguma coisa, eu vou no backup e não acho nada. Né? Sabe quando você fala assim, eu vou salvar nessa pastinha para não esquecer, aí você esquece, o que acontece comigo. Mas qual que é o problema disso do ponto de vista organizacional? O Dark Data, ele te deixa muito vulnerável. Você fica suscetível além de invasões, etc., a questões que são de erro de análise mesmo. Então, assim, o resumo desse começo tem muita informação de tudo que é lado, e a gente precisa tratar essas informações. Agora eu vou pegar um gancho. Quando eu fazer perguntas, vocês estão de fone, né? Mas, beleza. Existe alguma coisa que seja incomum, que consiga unificar todas essas informações que vêm de diferentes dados, né? Qual que é a grande amálgama da informação? Eu consigo usar uma linguagem universal para unir os dados, que é o onde. Que é o onde de localização mesmo. Eu ia dar uns exemplos aqui do slide, mas eu tive uma interação tão legal ontem. Ali no stand, a gente está com o stand aqui, imagem, passa lá depois, que a gente tem bastante coisa para compartilhar. Aqui eu vou trazer governo, mas lá tem vários exemplos, porque, de fato, o onde está em todo lugar. Eu vou dar um exemplo do cara que chegou ontem lá no stand para mim. Se ele estiver aqui, me desculpe, mas como eu não lembro nem o nome dele, nem da empresa, fica no anonimizado. Eu estava lá no stand, o rapaz chegou assim, falou, vocês têm uma solução para identificar o comportamento de compra? Eu falei, bom, pensei comigo, né? Tipo, é bastante ampla a pergunta dele, né? Então eu vou ter que perguntar, né? Aí eu fui perguntando e ele falou, não, eu sou do ramo imobiliário. Falei, legal, do ramo imobiliário, você quer identificar o quê? Não, eu quero identificar o padrão de compra. Eu falei, mas tipo, do que assim, né? Ele falou, vamos pegar um exemplo, vamos pegar Balneário Camboriú. Aí você vê, o onde aqui, né? O onde já delimitei a minha análise. Eu quero analisar Balneário Camboriú. E aí vocês vão perceber que tudo que a gente faz, em algum momento, a gente vai fazer essa pergunta. Onde? Tipo, e esse onde pode ser do ponto de vista de uma cidade, pode ser do ponto de vista de um bairro, pode ser do ponto de vista de um ativo que você tem, mas onde? De qual área? De qual departamento? A gente sempre vai utilizar o onde nas nossas análises. E aí quando ele falou, cara, aí eu já comecei a viajar também junto com ele, né? Que daí você se empolga, né? Aí o cara fala, puta, eu trabalho no mercado imobiliário, eu quero identificar o padrão de compra lá de Camboriú para ver se vai investir e tal. Aí você já começa a viajar, tipo, nossa, dá pra... Porque assim, as pessoas que compram imóveis em Camboriú, será que elas são de lá? Lembra Globo Repórter, né? Quem são? De onde vivem, o que comem, né? Eles estão comprando para quê? Para investir? Para morar? Aí você fala, pô, se os caras que compram imóvel lá são de fora, não adianta eu fazer alguma ação de propaganda, tipo lá, em Camboriú. A menos que eu faça isso em alta temporada, porque daí os caras que é de fora que vai para lá, aí compra. Aí fala, opa, eu tenho uma solução para você, né? Ele tem um problema, tem uma solução. E daí você começa a ir mais. Mas o cara que compra ali, ele é, tipo, né, para simplificar, mais rico ou mais pobre? O que não compra no outro lugar, não compra por quê? Aí você começa a cruzar com informação com dado censitário. Então, assim, uma simples pergunta que ele me fez do mercado imobiliário, cara, você já começa
concatenar tudo, né? Todas essas informações que vêm de todo lado, que daí é que eu preciso de dado público, de dado privado. Aí você fala assim, pô, todo mundo que compra imóvel vai no cartório. O dado do cartório vai para onde? Eu consigo conectar com lá? E aí a gente vai e começa e... Enfim, se ele vai comprar, eu não sei, mas foi uma conversa legal. E agora eu tenho mais um exemplo para dar nas palestras. Então, para mim, foi interessante. Mas o onde, ele está sempre presente. Independente do seu segmento, do que você está fazendo, em algum momento você vai perguntar onde. E esse é o nosso diferencial. É aqui que entra onde a gente trabalha, né, o ArcGIS. Ele agrega a tudo que vocês já fazem a variável onde e ajuda a gente conseguir ter mais capacidade de análise. Agora eu tenho aqui uma pergunta que, tirando as pessoas da imagem que estão aqui, que devem conhecer, e quem é geógrafo também, se puderem levantar a mão só para a gente saber, quem conhece a história do Jon Snow? Que não é o Jon Snow lá do filme, né? Cara, essa história é muito legal. Eu gosto de contar a história na palestra, porque o pessoal também presta atenção na história, que a história... E vocês vão lembrar de mim, o Dorival Júnior, do técnico de futebol, e do cara lá do Jon Snow, do surto de cólera. Em 1800, o Jon Snow era um médico sanitarista em Londres. E em 1850, quase 200 anos, teve um surto de cólera em Londres. E, imagina, né, gente? 1850, o que se tinha de informação, o que se tinha de recurso. Então as pessoas atribuíam isso a várias questões, né? Questões espirituais, sim, vários problemas. Pô, o negócio está pegando pelo ar, pô. E aí o Jon Snow, ele começou a reparar um comportamento que existia um padrão geográfico nas pessoas que estavam sofrendo do surto de cólera e morrendo. Aí ele falou assim, não pode ser pelo ar, porque senão era geral, e não é geral, é por aqui. Então ele fez um mapa, naquela época, óbvio, né, analógico, né, não tinha outros recursos. O que ele descobriu? Ele descobriu que existia um poço não, como é que chama aqui? Uma bomba, cadê? Uma bomba d'água, ou um poço, tinha uma fonte de água que estava contaminada. E simplesmente tratou aquela água e acabou com o surto de cólera. Então, esse é considerado por muitos o primeiro mapa de análise geoespacial. E ele é usado em várias apresentações, vários cases. Mas o que eu quero também colocar para vocês? Se a gente fizer um paralelo com o exemplo que eu estou dando lá do mercado imobiliário, a lógica ela é a mesma. Tudo parte do princípio que eu tenho um problema. Ou uma necessidade de negócio, ou enfim, vamos simplificar na palavra problema. Eu tenho um problema. Então, o cara que foi no stand ontem, ele tinha um problema do mercado imobiliário. O Jon Snow tinha um problema que as pessoas estavam morrendo. E eu preciso resolver esse problema. Como que eu resolvo qualquer problema? Eu preciso basicamente de ter informação. E aqui ele trabalhou com a informação que ele tinha, que ele foi mapeando. Eu preciso ter essa informação organizada. E eu preciso ter meios. Né? O meio que ele tinha era o papel. Hoje a gente tem muito mais informação e muito mais recurso. Mas a lógica é a mesma. Eu tenho um problema onde eu preciso de informação e de contexto para análise para obter a resposta. E isso aqui você usa para qualquer coisa. Eu estou aqui para vender a minha solução geográfica. Mas se você é uma empresa de ERP, de CRM, de qualquer coisa, a lógica é a mesma. E, eventualmente, o problema é o mesmo. Só que a forma que eu vou resolver ou o tipo de resposta que eu vou dar para resolver parte daquele problema depende do contexto, dos dados e das ferramentas. Mas essa lógica ela permanece aí por 200 anos e ela tende a permanecer por um bom tempo. Por isso que quando aparece as coisas assim, né? Aparece IA. Puta, agora já era. Agora a IA vai arrebentar com tudo. Né? Nesses últimos 30, 50 anos, o computador ia arrebentar com tudo. A internet ia arrebentar com tudo. Agora a IA vai arrebentar com tudo. Assim, não vai. Porque essa lógica é a mesma. A IA vai ser
mais uma coisa aqui no meio das ferramentas que vão nos ajudar. Beleza? Já falei bastante, já contei historinha, já contextualizei, agora eu vou para a segunda parte da minha apresentação, que são os casos práticos de hoje em dia. Jon Snow resolveu esse problema dessa forma, agora vamos ver como que esses três estão resolvendo os problemas hoje. Então eu trouxe a Prefeitura de Suzano, Niterói e o Litoral Norte do Estado de São Paulo. Tentei trazer uma temática para cada uma das coisas. Quando a gente olha essas duas cidades, principalmente, elas têm uma solução que a gente chama de GIS corporativo. Então, eles têm uma centralização, né, de dado, de informação, e cada secretaria utiliza para uma finalidade. Então, tem Secretaria de Obras, Meio Ambiente. Eu trouxe exemplos mais fechados. São cases dos cases, né? Eu peguei um pedaço de cada case para exemplificar. Então, o primeiro, que é da Prefeitura de Suzano, eu vou puxar aqui pelo lado do pessoal, né? Da análise de secretaria social, vamos assim dizer, né? Eles possuem um problema que, infelizmente, a esmagadora maioria dos municípios brasileiros, para não dizer todos eles, tem o mesmo problema, que são pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente encontra isso ontem à noite, quem saiu à noite, viu que aqui em Florianópolis tem bastante gente, né? Infelizmente, dormindo na rua, enfim. E nós temos o CAD Único, que é uma base de dados onde você tem essas informações. E aqui não há nada mais geográfico e espacial quando você olha o contexto de uma prefeitura. Para você melhorar a condição daquelas pessoas, a primeira pergunta que você faz é: onde eles estão? Né? Quem são essas pessoas? De onde eles vieram? Para onde eles precisam ir? Uma das coisas mais tristes que a gente pode fazer é despachar as pessoas. Né? Tem cidade que pega, bota no ônibus e manda para uma outra cidade. Tipo, sei lá por que eu estou mandando, né? Mas tira, sei lá, de São Paulo e manda para o Rio. Mas você fala, gente, além de você estar transferindo o problema para outro município, eu estou falando de pessoas. Pelo amor de Deus, eu estou pegando uma pessoa de um lugar e mandando para o outro. Então, aqui foi feita toda uma análise. E aí, assim, né, as pessoas, onde elas estão, qual bairro, quem está num Bolsa Família. Quando você coloca no mapa de onde as pessoas vieram, cara, tem gente que do Brasil inteiro indo para uma cidade. E aí você vai cruzando informação, né? Você cruza com dados de segurança pública, até para ver se aquela pessoa tem como é que chama? Ficha, né? A gente fica brincando, chamando o negócio de capivara. Aí quando você vai dar uma palestra, você não pode falar, né? Puxa a capivara do cidadão. Mas puxa lá para ver se tem alguma periculosidade ali e cruza a informação, de preferência também com um dado... aqui o portal deles, de onde está a informação, de algum outro programa do governo, seja federal, para você usar um recurso para poder mandar aquela pessoa para um município de origem dela, se ela tiver uma família lá. Então você dá um melhor andamento, investe em abrigo. Então, isso aqui eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês, na prática, né, como que a gente pega informações que são públicas, informações que a gente vai coletando, dá o devido cruzamento e análise para dar o direcionamento. Então, você passa, nesse caso, a enxergar a realidade social daquele município e consegue dar um tratamento mais humanizado para as pessoas. Você faz, de uma certa forma não, você faz melhor uso de dinheiro público, porque você é assertivo nas ações. Então esse case, ele é mais completo do que esse recorte que eu trouxe para vocês, mas eu trouxe o recorte social para dar uma bela fixada. Aí vamos partir para o segundo caso, da Prefeitura de Niterói, que também tem um sistema completo, mas o que é legal aqui que eu trouxe? Eu vou falar mais de mobilidade urbana. Niterói criou o que a gente chama de gêmeo digital. Eu não sei
o quão familiar vocês estão com esse termo, mas é pegar a realidade do município e digitalizar, né? Então, o que acontece na prática, eu tenho na tela. E aí você consegue saber o que está acontecendo, você consegue prever situações, você consegue ser mais rápido na tomada de decisão. Então, qual que era o problema a ser resolvido aqui? O problema da mobilidade urbana, como um todo, que passa por várias coisas, né? Entre elas a parte pública da mobilidade, sistema rodoviário, metroviário e a parte de trânsito. Então, com o GM Digital, a gente consegue identificar se aquele ônibus saiu no horário, se ele está passando no horário, como é que está o engarrafamento, se teve alguma ocorrência, né, uma batida, já aciona direto ali o chamado. E aí você consegue conectar com câmera de monitoramento para saber e tomar a decisão em tempo real. Vou abrir um parênteses para falar eu não trouxe nenhum slide para falar do ArcGIS, até poderia ter colocado, mas uma coisa que eu quero deixar claro, e para explicar mesmo, o ArcGIS, ele é uma solução, até certo ponto, ele é agnóstico. O que significa ser agnóstico? Eventualmente, as pessoas já têm alguns sistemas, já têm informações, e eu tenho a habilidade de me conectar com qualquer tipo de informação e com qualquer tipo de sistema. A gente pode ser uma plataforma única, mas a gente pode também ser uma plataforma que conecta plataformas. No contexto de prefeitura, justamente para maximizar a questão do dinheiro público. Então eu não vou chegar lá e falar assim, joga tudo que você tem aí fora, né? Eu sou o melhor do mundo. Não. Se você tem um sistema que funciona legal, cara, eu vou conectar ali e vou usar, por exemplo, você tem um sistema de monitoramento. Eu não vou trocar o seu sistema de monitoramento, mas eu vou conectar no seu sistema de monitoramento para colocar aqui no sistema GIS aquela imagem, né? Então, é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Mas aí, o investimento que eu já fiz. Cara, vamos preservar o seu investimento e vamos agregar valor a ele. Então, você consegue conectar e tomar as decisões que precisam ser tomadas em tempo real. Então, você antecipa os problemas. Passando aqui para o meu último case, esse é um case mais de meio ambiente. Então, a gente acompanhou, né, acho que foi 2 ou 3 anos, aquela situação muito triste em Porto Alegre, que aconteceu aquela chuva torrencial, né, que jamais prevista. Vou fazer um outro parênteses. Para quem é de governo, a Esdru, ela tem um programa que se chama Resposta a Desastres. A gente usou em Porto Alegre. O que é esse programa? Eu sou um município, eu não tenho a Esdru, eu não tenho ArcGIS, mas aconteceu uma catástrofe. Cara, você pode ligar para a gente vai mobilizar muito rápido, em questão de 24 horas, toda a plataforma para que o município consiga fazer a gestão da emergência. A gente fez isso em Porto Alegre, foi sensacional, até existem pessoas que trabalham na imagem que são de lá. E elas, assim, voluntariamente, falaram, cara, eu quero trabalhar porque eu me identifico ali, eu conheço aquelas pessoas. E a galera trabalhava assim, você tinha que mandar o cara parar de trabalhar. Cara, vai tomar banho, vai dormir, põe outra pessoa. Porque as pessoas queriam trabalhar e a gente mobilizou muito rápido. A gente chegou ao ponto de conectar com aqueles que medem não é pluviômetro, mas o sensor que mede o volume de água do rio. E conforme ele abaixava ou subia, a gente tomava uma decisão de resgatar uma família que estava ilhada ou de parar o resgate. Então, esse programa ele é gratuito, espero que ninguém precise, porque ele só pode ser acionado em questão de desastre, né? Mas se precisar, pode acionar, e se vocês quiserem saber como funciona, pode procurar a gente depois. Então a gente trabalhou lá na questão de Porto Alegre, e aqui sem exagero e sem querer dramatizar a situação, mas isso aqui salva vidas, de fato. Né? Se você demora 1 minuto ou 2 para acionar e um bombeiro em fazer um resgate, uma pessoa pode perder a vida. Então, quando você fala de desastre natural, é muito sobre isso. Esse caso aqui, voltando para o caso do Litoral Norte, uma coisa que é importante quando você vai trabalhar
é você identificar o problema que você consegue resolver e o que você não consegue resolver. Quando você olha o litoral norte de São Paulo, eu moro lá, né? Eu moro em São José dos Campos. Quando a gente vai para a praia, a gente até usa a expressão, você vai descer esse fim de semana? Por quê? Porque você tem que descer a Serra do Mar. Né? Eu moro no Planalto e tem a serra. E o que é a serra? Acho que vai aparecer aí. Olha lá. É um paredão de 1 quilômetro. E quando chove, quando tem a formação de nuvem no oceano, cara, a nuvem não passa, né? Porque ela bate naquela parede ali. Ela não consegue ir para o Planalto. Então ela bate, então o que vai ser? Vai chover. E vai chover aonde? Vai chover ali. Porque não tem aonde, ela não volta para trás, né? Ela vai, bate no paredão e chove. Então, essa variável da natureza, eu preciso conhecer, mas eu não tenho influência sobre ela. Eu não vou cortar o morro, né? Cortar a serra. Então, beleza, eu não consigo gerenciar isso. Tá, mas eu sei que isso acontece. Então eu preciso fazer com que chova menos. Como é que o município controla a chuva? É uma coisa muito maior. Você fala de aquecimento global, são outras ações estaduais, federais, globais. Então eu não consigo evitar que chova. Então eu não consigo mexer na serra, eu não consigo evitar que chova. O que me sobra? Me sobra olhar a realidade daquela região, daquele município. Para quê? Para tentar evitar o desastre. Como assim evitar o desastre? Cara, se vai chover e vai acabar uma região, eu preciso ou avisar aquelas pessoas com antecedência, aí eu boto lá uma sirene, ou até mobilizar aquelas pessoas de lugar, criar uma habitação e movimentar as pessoas. Então esse sistema ele é sobre isso, é sobre conhecer as variáveis da natureza, saber aquilo que eu consigo mudar ou não e trabalhar onde eu posso trabalhar. Seja na prevenção ou seja no pós-desastre, que é o que eu tenho que fazer. Então são cases reais, todos esses aqui também, que a gente trouxe de gestão territorial. E esse aqui, principalmente no final do dia, também salva vidas. O de Suzano salva vidas, então é sobre um pouco sobre isso também. E o que isso tudo tem em comum? Tem a geografia. Né? Eu volto lá para o começo da minha palestra para eu poder fechar. Né? Dados e informações tem para todos os lados. A gente precisa saber quais perguntas fazer, quais problemas a gente quer e quais problemas a gente pode resolver. E acredita em mim, acho que agora vocês estão acreditando um pouco mais. Sempre você vai perguntar onde, em algum momento. Onde estão as informações, onde estão as pessoas, o que eu preciso fazer. E usando essas variáveis você consegue se antecipar. E aí o nosso grande mote é o ver além do hoje. Né? Hoje está tudo bem, amanhã pode não estar. Mas eu não posso esperar acontecer no contexto principalmente de município, de governo, para poder tomar a decisão. Assim a gente consegue construir um futuro melhor para todos nós. Eu sou Dorival Júnior, diretor de estratégia da imagem. Agradeço demais aí a participação de vocês. Fique à vontade para nos procurar ali no stand, para bater um papo. Muito obrigado.